Seguinte, gente, nós terminamos na semana passada o estudo da mulher samaritana. Quem não assistiu pode ver pela internet, são 2 partes. E hoje nós entramos num encontro que tem uma outra atmosfera. A gente sai daquela atmosfera meio-dia, clara, de um diálogo tranquilo, cheio de metáforas e tal, e nós entramos num ambiente mais tenebroso. Realmente é uma parte dos evangelhos que parece uma história de terror. Do jeito que ela é construída, os elementos que são apresentados, tem a ideia de um cenário muito diferente daquele que a gente está habituado. Eu acho que alguém precisa dar um toque nas crianças lá que estão agitadas ali atrás. Pronto. Alguém já deu ultimato lá atrás. Já. Você só ouviu? Shhh, e aí já... Mas a atmosfera muda aqui. Eu mandei durante a semana para vocês um videozinho, não sei se todo mundo assistiu, mas é uma animaçãozinha que ficou bem feita desse relato, dessa história, que aparece nos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Eles são sinóticos porque eles têm a mesma ótica, isso significa sinóticos. Eles convergem, têm muitos episódios semelhantes, falas semelhantes, estruturas até um pouco parecidas. João, que é o diferentão, que é onde a gente estava. Agora a gente sai um pouco de João e nós vamos para os evangelhos sinóticos. Em especial, nós vamos olhar Marcos 5. Então abra aí sua Bíblia comigo, em Marcos 5, para que a gente estude a história do endemoniado gadareno. Essa história ela é, como eu falei para vocês, muito tenebrosa, ela é muito intensa, ela é uma história que pinta cores muito vívidas para nós, os autores, especialmente Marcos e Lucas dão mais atenção, Mateus resume um pouco o trecho, mas ele também menciona, mas é uma história muito carregada ali de imagens mentais, assim, você consegue imaginar as coisas acontecendo. E é um episódio que mexe com um tema que, especialmente no evangelicalismo brasileiro, no contexto da Igreja do Brasil, é muito banalizado, que é a questão da possessão demoníaca, da interação com demônios e tudo mais. Então, passar por esse episódio vai ser importante para a gente desmistificar algumas coisas que existem por aí, e a gente vai perceber como esse encontro que esse homem teve com Jesus realmente mudou de modo dramático a vida dele. Talvez de todas as ocasiões de possessão que a gente vê no Novo Testamento, que a gente vê nos Evangelhos, esse episódio seja o mais marcante. Esse episódio mostra uma transformação muito grande na vida desse homem, pelo que ele vivia antes de encontrar com Jesus e o que acontece com ele depois, quando ele é liberto dessa possessão. Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje aqui no nosso esboço é o seguinte: a mensagem central, né, que você pode aplicar essa mensagem tanto ao texto de Mateus, como ao texto de Marcos, como ao texto de Lucas. A gente vai se concentrar em Marcos, porque é um registro que tem alguns detalhes adicionais. A mensagem central é a seguinte: Jesus tem poder sobre as forças do mal. É simples, é básico, mas o texto quer mostrar isso. Os evangelhos se propõem a mostrar que Jesus tem força, tem domínio sobre várias coisas, sobre a natureza, sobre as doenças, e aqui o foco é sobre as forças do mal, em específico a ação demoníaca. Nós vivemos num universo onde não existem 2 deuses, um Deus mau e um Deus bom, e eles estão brigando. Não, nós temos um único Deus que é soberano sobre tudo, inclusive sobre as forças do mal. E esse texto mostra isso para nós. E ao longo aí da história, vocês vão ver 3 reações diferentes diante do poder incomparável de Jesus. Jesus dá evidência desse domínio, desse poder que ele tem, só que as reações são distintas. Isso é curioso observar. Porque quando as pessoas encontram com Jesus, ainda hoje elas têm reações distintas. Então essas reações, elas continuam sendo reproduzidas em algum grau hoje em dia. Então a primeira reação que você vê ali é o pânico dos demônios. Quando eles encontram com Jesus, eles estão em pânico, em choque. E a gente vai perceber esse detalhe aí ao longo do texto. Depois, a segunda reação é a rejeição dos moradores da cidade. Jesus está em uma outra região, fora ali dos domínios de Israel,
E você espera que diante de um milagre tão grande como o que a gente vai ler aqui, as pessoas se convertam, as pessoas tenham interesse em Jesus, as pessoas queiram saber mais, mas é a reação contrária. E isso ilustra como muitas vezes a gente tem aquela ideia errada de que o milagre pode fazer alguém ter fé. E isso não é verdade. Essas pessoas viram o milagre, elas conheciam aquele homem possesso, elas viram a transformação e ainda assim, diante disso, elas ficaram com medo, mas não medo de submissão e de fé. Elas ficaram com medo e pedindo para Jesus ir embora, porque elas não queriam contato com Jesus. Então é a rejeição dos moradores da cidade. E por fim, a terceira reação, uma reação positiva, é a pregação do homem liberto. Esse endemoniado, ele é liberto dessa possessão terrível e ele então começa a testemunhar sobre Jesus naquela região ali. Então, vocês devem perceber agora um pouco da mudança do tom desse encontro. Até então, a gente estava falando de encontros que eram majoritariamente positivos. Nicodemos, a mulher samaritana, os primeiros discípulos. Eram encontros que a gente terminava assim, com impressões somente positivas, das mais positivas. Agora, a gente entra numa atmosfera onde Jesus é rejeitado. A gente entra numa atmosfera onde as forças do mal atuam, e isso é relevante para nós que somos jovens, porque a gente tende a ser muito pragmático e muito materialista no sentido de acreditar que a realidade é só aquilo que a gente vê e aquilo que a gente sente, mas existe um mundo sobrenatural de anjos, demônios, que estão fora da nossa visão, e a gente tem que manter isso em mente, deixando de lado esse materialismo, esse pragmatismo que a gente tem e olhando para essas verdades aí. Então está aí a nossa estrutura. Vamos ler o texto aí, e conforme a gente for lendo, eu vou explicando. E eu começo com esse primeiro ponto aí, que é a primeira reação diante de Jesus, né? A reação dos demônios, o pânico dos demônios. Diz assim o texto Marcos 5, versículo 1. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Aqui, só a título de informação, porque se você ler os outros evangelhos, você vai ver nomes diferentes para essa região aqui onde ele chega. Eu trouxe aqui um mapinha para vocês se localizarem e a gente entender. Lá em cima você tem o Mar da Galileia, e nessa parte vermelha aqui você tem ali aquela região da Decápolis. Decápolis são 10 cidades, é isso que significa Decápolis. E nessa região aí, que fica do lado de cá do Jordão, né, você tem ali o mapinha o ponto ali de Gadara, acho que vocês estão vendo, e tem algumas bíblias que trazem que Jesus foi para a região de Gadara. Mas você tem ali embaixo, um pouco bem mais afastado, você tem Gerasa, que é o que Marcos diz aqui para nós. Só que tem um probleminha nessa história. Os porcos, eles vão se jogar de um desfiladeiro e vão cair no mar da Galileia. Só que, assim, Gerasa fica muito longe do Mar da Galileia. Mesmo Gadara fica muito longe do Mar da Galileia. Então, que cidade é essa? Será que os evangelistas erraram? Claro que não. Na verdade, o que a gente tem, eu tenho aqui uma outra imagem, só para vocês verem, aqui tem o Mar da Galileia, aqui embaixo. O que a gente tem ali, tem uma cidade que fica bem beira-mar ali, que é essa Gergesa ali, Gergesa. E essa cidade, ela era beira-mar aí do Mar da Galileia, só que ela era muito inexpressiva. Então, provavelmente, os evangelistas, na hora de falar dessa cidade, eles usaram o nome da região toda para falar da cidade. É como se a gente falasse mais ou menos assim hoje, isso aconteceu em São Paulo, mas na verdade aconteceu em Santo André, em São Bernardo, em Jundiaí. São cidades menores, mas por estarem perto de São Paulo, elas acabam fazendo parte dessa grande região. Ou Campinas. Atibaia faz parte da região de Campinas. Eu vejo a TV todo dia lá. Não vejo mais porque minha antena não funciona direito. Mas eu não tenho TV Globo, eu tenho TV Vanguarda. E só vejo notícia de Campinas. Eu falo, o que eu tenho a ver com Campinas? Eu não moro em Campinas. Mas porque a região é a região de Campinas. Atibaia, Bragança, tudo mais. Então, quando a gente fala daquela região, a gente fala de Campinas. Mas não é Campinas, é Atibaia. Então, provavelmente os episódios aconteceram nessa cidadezinha aí, à beira-mar. Mas os evangelistas, na hora de falar da cidade, eles usaram esses outros nomes que eram mais conhecidos. Assim ficava fácil do pessoal saber qual era a região. Entenderam? Então é só para
uma informação para vocês verem que a Bíblia não tem contradição. É o uso normal das expressões, como a gente faz ainda hoje. Então, o texto diz que Jesus chegou nessa parte aí. Ele saiu ali do outro lado do Mar da Galileia, atravessou ali, chegou nessa região. E essa é a primeira ocasião em que Jesus vai para o mundo não judeu, para o mundo gentil, onde você tinha outros povos ali que não judeus. A gente já estudou a passagem de Jesus por Samaria, mas você tinha judeus ali, era um judaísmo, um povo meio híbrido ali e tudo mais, com outros povos, mas ainda tinha a conexão com os judeus. Aqui Jesus vai para uma região gentílica. Jesus vai para uma região que não tem judeus, que não é dominada por judeus. Isso fica claro porque na história aí vocês vão ver que vão aparecer porcos. E por que ficar claro que era uma região que não tinha judeus? Por causa da presença dos porcos. Por quê? Judeu não come porco, é proibido. Então o judeu não cria porco. Só um judeu muito desobediente. E não é o caso aqui. Então, além disso, a gente vai ver que o homem que vai ser liberto aqui, ele vai pregar nessa região toda de Decápolis, que apareceu aqui. Então você sabe, pelo nome, que é uma região fora da área habitual do ministério de Jesus. Então aqui a gente já tem um ambiente diferente. E o texto está nos preparando para uma coisa extraordinária, uma coisa tenebrosa que vai acontecer. E ele começa a preparar essa narrativa aí. Então, entremente, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Você já começa a sentir uma tensão. Jesus acaba de desembarcar e vem do cemitério nessa região que eu mencionei, essa cidadezinha menor, até tem um resquício histórico ali de algum cemitério, alguma coisa assim. Vem um homem correndo na direção de Jesus e o texto fala que ele estava possuído de um demônio. É isso que espírito imundo significa. Mateus, se vocês olharem depois, fala de 2 homens. Mas aqui fala de um homem só. Não é uma contradição, porque possivelmente esse homem foi o mais dramático. A sua ação foi a que se destacou. A gente não sabe o que aconteceu com o outro endemoniado que aparece aí. E esse daqui se destaca. Então Marcos e Lucas focam nesse homem, mas Mateus falam que são 2. Então você já vê a tensão crescendo. Você já vê uma coisa inusitada acontecendo. Esse homem sai correndo dos sepulcros e vem ao encontro de Jesus. E é importante vocês perceberem aí a expressãozinha espírito imundo para falar do demônio. Porque esse imundo diz respeito a algo cerimonial, a uma coisa que não condiz com a pureza, aquilo que era esperado das coisas de Deus e do povo. Então você vê que é um demônio aqui, mas essa palavrinha imundo, ela vai aparecer outras vezes aí e é importante a gente prestar atenção nela. Então a atmosfera está sendo construída. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. É um homem, como a gente vai ver, que tem uma força sobrenatural. E o fato dele morar em sepulcros mostra justamente como os demônios estavam dominando a vida daquele homem. Porque na mente dos judeus, sepulcro era um lugar impuro. Era um lugar que você não podia morar ali, você não podia passar por ali com tranquilidade. Era um lugar cerimonialmente impuro. Não é que tinha algum pecado ali, mas é que o judeu não podia ter contato com esse tipo de coisa, senão ele não podia apresentar seus rituais, os sacrifícios. Era uma impureza cerimonial. E o texto fala que esse homem vivia nos sepulcros. Então, sei lá, imagina um cemitério e um homem morando ali, vivendo ali, assombrando quem passava por ali. Além disso, isso mostra que esse homem, ou esses homens, que Mateus fala que são 2, esses homens eles eram excluídos da sociedade ao ponto de eles só conseguirem morar no sepulcro, no cemitério. Não tinha outro lugar para eles ficarem, para eles se abrigarem, para eles se protegerem. Eles viviam ali. E, se vocês olharem Isaías 65, abre aí rapidinho, pode ser que esse detalhe que Marcos enfatizou 2 vezes aqui, ele falou no versículo 2 e falou no versículo 3, pode ser que Marcos esteja fazendo um eco. O que é um eco? É quando um texto do Antigo Testamento, ele está lá atrás no pensamento do autor e você consegue fazer alguma conexão com isso. Os leitores fazem isso. Isso diz respeito ao ministério de Jesus. Olha só Isaías 65.
Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome. Eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Quem é um povo que não era chamado pelo nome de Deus? Ou seja, não tinha relação com Deus. Eram gentios. E Jesus está numa região gentílica. Versículo 2. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos, povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa a noite em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Povo que diz, fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu apagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades, e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. Parece que esse texto aqui tem alguma relação com o ministério gentílico de Jesus. E é isso que está acontecendo. É uma região que não é habitual, é fora do contexto de Israel. E fala aqui de pessoas que vivem nas sepulturas, que comem carne de porco, mostrando essa separação. E é lá que Jesus está indo pregar. Então o fato de Marcos enfatizar esses detalhes pode estar apontando isso para nós. O cenário está sendo construído. Versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-los. É um homem que, por causa da possessão, ele tem uma força sobrenatural. Ele tem uma força descomunal. O texto de Mateus diz o seguinte, não precisa abrir, eu vou ler aqui para vocês. Olha só como era o comportamento desses homens. Mateus agrega uma informação a mais. Ele diz assim, esses homens eram a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Furiosos aqui diz que eles eram perigosos e violentos. Ou seja, você não podia passar perto daquele cemitério, naquela região, que esses homens vinham para cima. É uma cena de terror isso daqui que está acontecendo, que os evangelistas estão pintando para nós. É aterrorizante. É alguém violento, perigoso, e que as pessoas tentavam prender com as mãos e os pés, as cadeias e os grilhões, mas não dava. Esse homem arrebentava tudo, dada a força sobrenatural que a possessão demoníaca trazia ali. A gente não vai ler aqui agora, mas se você ler Atos 19 e 16, você vai ver um outro caso em que, por causa da possessão, a pessoa tem uma força sobrenatural, uma coisa que não é comum. E é isso que está acontecendo aqui. Ninguém consegue prender esse homem, ou esses homens. É impossível. E eles causam mal àquela região, causam mal àquela cidade. Versículo 5. Além disso, esse homem andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. O texto de Lucas, paralelo, dá o detalhe de que ele não se vestia. Ele não tinha qualquer vergonha, qualquer pudor, dada a condição daquele homem dominado por espíritos maus. E o texto fala aqui que ele se feria com pedras. Vocês devem se lembrar de outros episódios dos evangelhos em que a possessão demoníaca causava mal físico à pessoa. Joga no fogo, joga na água, tenta matar. Quando há ali a expulsão, há algo violento para ferir a pessoa. É isso que esse demônio fazia aqui. Feria com pedras, se cortando. Essa cena que está sendo pintada aqui, de autoferimento, de terror, ela mostra para nós uma lição importante que eu resumi aqui num comentário bíblico sobre essa passagem. Eu vou ler aqui porque ali está um pouquinho ruim a fonte. Diz assim: esse morto-vivo é um retrato vívido e realista da desordem, confusão e do medo no reino de Satanás. Um assassino desde o princípio, Satanás procura destruir a imagem de Deus no homem.
como não conseguiu fazer isso de imediato, ele aleja a pessoa, degradando-a e desumanizando-a, enquanto a leva à ruína e à autodestruição. O propósito do diabo e dos seus anjos caídos é fazer com que a imagem e semelhança de Deus no homem seja desvirtuada, descaracterizada, de forma que o homem fique cada vez mais distante daquela criação de Deus. E já que o diabo e seus anjos não conseguem fazer isso de primeira, logo de cara, de imediato, eles tomam a conta daquele homem e vão tornando-o cada vez mais desumano, ferindo o corpo, dando a ele um comportamento violento, animalesco, brutal, cada vez mais distante da figura de um ser humano normal. E o que a gente aprende aqui é que, de fato, a partir desse exemplo aqui, muito dramático, muito intenso, é que, de fato, o mal tenta animalizar o ser humano. Isso a gente percebe na vida dos incrédulos. O incrédulo não precisa estar possesso como esse homem estava. Mas o incrédulo que está sob domínio de Satanás, que está sob domínio das forças do mal, por estar escravo do pecado, essa pessoa se afasta, por conta do pecado e da influência do mal, cada vez mais do que é ser humano. Você deve conhecer pessoas que têm comportamentos animalescos. Pessoas que você entra na casa da pessoa e você vê destruição e caos. Você fala, como pode alguém morar numa casa dessa? Como pode alguém viver num ambiente desse? Com sujeira, com animais ali, rato, barata. E a pessoa vivendo no meio do nojo, se comportando como um verdadeiro animal que não liga para as coisas que estão ao seu redor, fazendo mal a si mesmo, cada vez afastando mais a pessoa daquilo que é o ser humano, daquilo que é normal ao ser humano. É essa cena que a gente está vendo aqui de modo dramático por meio da possessão, mas é isso que a gente vê na vida dos incrédulos. O modo como eles reagem, o modo como eles falam, o modo como eles se comportam é cada vez mais animal, seguindo seus instintos, com violência, com brutalidade, sem noção das coisas. É isso que o mal faz. E é importante que nós tenhamos essa noção muito clara, porque a religião errada, a fé errada, as outras religiões que existem por aí, elas não são bonitinhas. Elas também afastam, claro, o homem de Deus e promovem essa desassociação. Tanto que vocês devem lembrar que lá no Antigo Testamento, quando Elias estava brigando com os profetas de Baal no Monte Carmelo, o que os profetas de Baal faziam com o próprio corpo? Vocês lembram? O que eles faziam? Eles se mutilavam. Porque a religião falsa leva a essa desumanização, esse mal ao próprio corpo. Então, quando a gente fala sobre o evangelho, sobre a religião verdadeira, a gente está falando sobre estar mais próximo do que é o ideal de Deus para o ser humano. E toda religião, toda a falsa religião que afasta o homem de Deus, afasta o homem da sua humanidade também. É só você ver as outras religiões que são comuns aqui no Brasil, religião afro, essas todas, comportamentos absurdos, matando animais, bebendo sangue, uma coisa grotesca que acontece ali, transformando o ser humano em animal e afastando cada vez mais da imagem e semelhança de Deus, daquilo que é um ser humano com a sua humanidade completa. Diga, mano. Uhum. Sim. Sim. Não precisa. A pessoa faz mal a si mesma para conseguir alguma coisa e vai com isso se auto-afligindo, vai causando mal a si mesmo. A falsa religião faz isso. E é isso que a gente percebe, aplica a partir do exemplo desse homem. Só que o exemplo desse homem é muito mais dramático. O exemplo desse homem é muito mais intenso. O que está acontecendo aqui é um filme de terror. Você tem que visualizar isso. Você tem que imaginar isso, as nuvens escuras, esse homem vindo correndo do sepulcro com as suas feridas abertas, com pedras ali se cortando, sem roupa, tudo sujo, todo estourado, todo machucado. E ele vem para cima de Jesus violentamente, como fazia com aqueles que passavam pelo caminho. É isso que está acontecendo aqui. E o texto continua no versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Aqui a palavrinha não está muito bem traduzida, né? Da ideia de que o demônio fez algum tipo de culto ali para Jesus e tal. Não é isso. Adorar aqui significa prostrar-se. Então ele mostrou reverência a Jesus. Mas não é que ele fez uma adoração a Jesus, um culto a Jesus, cantou um hino para Jesus, não é isso. Tá?
Aqui a ideia é de uma reverência, ele se prostra. Os outros evangelistas falam isso. E ele diz, no versículo 7, que esse homem, exclamando com alta voz, dizia: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Olha aqui a fala desse demônio. Esse demônio, ou esses demônios, como a gente vai ver mais para frente, eles estão possuindo aquele homem ao ponto de falar por meio dele. As cordas vocais estão sob domínio. A mente desse homem está cativa desses demônios aqui. São os demônios que estão falando. E as palavras aqui desse demônio chamam a nossa atenção, porque ele reconhece que Jesus é filho do Deus Altíssimo. E Altíssimo é um título, Deus Altíssimo, é um título comum no Antigo Testamento para Deus. É um título que mostra o poder de Deus, a autoridade de Deus. E o demônio reconhece que Jesus, de fato, é o próprio Deus, o Deus Altíssimo do Antigo Testamento e tudo mais. Lembre-se, Jesus está numa região gentílica, uma região que não tinha contato com o judaísmo, com o Antigo Testamento, como os judeus têm. Mas esse demônio, ele conhece Jesus. Ele sabe quem Deus é. E ele usa esse título aqui. Tem aqui uma fala, a segunda parte da fala dele, que eu acho esse demônio de uma ousadia sem tamanho. Ele se refere a Jesus com esse título, e depois ele fala: conjuro-te por Deus. Quem é esse demônio para exigir alguma coisa em nome de Deus? Quem é esse demônio? O que está acontecendo aqui? Parece que, de algum modo, esse demônio está tentando exercer alguma influência sobre Jesus. Algum controle sobre Jesus. Mas é evidente que ele não vai conseguir. E Mateus 5:29 adiciona um detalhezinho aí que Marcos não traz para nós. Ele fala: conjuro-te por Deus que não me atormentes. E Mateus fala: não me atormentes antes da hora, antes do tempo. Ou seja, esse demônio sabia o seu destino eterno. Ele sabia que o destino dele era o inferno, era o lago de fogo, mas ele não queria ir para lá ainda. Ele queria continuar espalhando medo, o terror, a destruição na vida daquele homem e na vida daquela cidade toda, que era atormentada por causa daqueles dois possessos. E essa fala desse demônio aqui ensina algumas coisas para nós. Me acompanhem aqui. A gente percebe que Satanás e os demais demônios, eles têm 3 características. E são 3 letras O, fácil de decorar. Eles são ousados, eles são obstinados, mas eles são ortodoxos. Parece contraditório, né? Mas eles são ousados, obstinados e ortodoxos. Eles são ousados porque eles tentam, de algum modo, prender Jesus ao seu próprio decreto, ao seu próprio compromisso. Porque ele fala assim: olha, conjuro-te por Deus. A ideia aqui é que, eu vou te pedir uma coisa que não tem como você negar, porque você sabe que você tem que fazer isso. Isso é ousadia completa. Esse demônio está tentando prender Jesus de algum modo, algum compromisso, a conduzi-lo, a influenciá-lo em alguma direção. Essa é uma ousadia completa. Você deve se lembrar que o próprio Satanás, na tentação de Jesus, ele foi tão ousado que ele tentou Jesus com o quê? O que ele usou para tentar Jesus? A própria Bíblia. Ele citou, distorceu o texto a fim de tentar Jesus. Isso mostra a ousadia dos demônios e do próprio Satanás. E o que é triste é que nós que somos crentes, nós muitas vezes podemos imitar essa postura demoníaca. Nós podemos nos portar de modo ousado no sentido negativo para com Deus. Quando a gente vê as pessoas fazendo isso aí fora, nessas igrejas falsas e tudo mais, e nós fazemos isso às vezes no nosso coração, nós colocamos Deus na parede. Nós como que às vezes tentamos questionar Deus exigindo que ele faça alguma coisa que nós queremos que ele faça. Nós também somos ousados muitas vezes nesse sentido. Se vocês abrirem aí rapidinho em Hebreus 3, vocês vão ver esse perigo, que é o perigo de tentar a Deus. É quando nós imitamos de algum modo essa postura dos demônios aqui,
tentando prender Deus ao seu próprio compromisso e questionando o que Deus está fazendo, tentando emparedá-lo com uma postura questionadora, exigente, que tenta influenciá-lo para uma direção ou para outra. Em Hebreus 3, versículo 7, quando fala do povo de Israel, olha só o que diz. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Aqui, se vocês lerem depois em casa o relato de Êxodo 17, vocês vão lembrar dessa história. O povo estava com sede, não tinha água, e eles começaram a questionar a ação de Deus. Eles começaram a levantar uma postura questionadora e que tentava de algum modo colocar Deus ali numa situação que tinha que suprir aquilo, e o texto fala, não tenham essa mesma postura. Não sejam pessoas crentes questionadores que tentam com ousadia emparedar Deus e influenciá-lo de alguma forma, porque isso é uma expressão de incredulidade. Os demônios são ousados, os incrédulos são ousados nesse sentido, eles não têm cuidado, reverência, temor nenhum para com Deus. Mas além de ousados, os demônios também são obstinados. Esse aqui é obstinado. Porque os demônios, o texto fala que ele sabe da sua condenação. O texto fala que ele sabe que ele iria para o abismo e isso aconteceria num tempo determinado. Mas, mesmo sabendo que a sua condenação é irreversível, eles tentam causar o máximo de destruição possível. O foco de Satanás e dos seus anjos não é vencer no final, porque eles sabem que isso não vai acontecer. Mas eles querem causar o máximo possível de destruição no caminho. Isso é o sucesso deles. E é isso que acontece com esse homem aqui. E é isso que o mal faz. Potencializa a destruição. Cada vez destruindo mais, cada vez afastando mais, mesmo sabendo que no final ele vai ser preso, vai ser derrotado, mas o sentido da vida desses seres é causar destruição. É isso que eles buscam. Eles são obstinados nesse propósito. Mas, curiosamente, esses demônios são ortodoxos. Eles falaram alguma mentira aí nos títulos que eles aplicaram a Jesus? Jesus é de fato filho do Altíssimo? De fato, os demônios vão ser condenados num tempo devido? Então ele fala coisas certas. Os demônios são ortodoxos, e é aí que a gente fica chocado, porque os demônios são mais ortodoxos do que nós, muitas vezes. Os demônios têm uma postura mais correta do que nós. Esse demônio, sabendo quem Jesus era, ele correu e se prostrou. Tem crente que não faz isso. Tem crente que ignora quem é Deus, a santidade de Deus, o poder de Deus, e se porta de um jeito totalmente diferente do que é esperado disso. Esse demônio não, ele é ortodoxo, ele sabe quem é Jesus. E ele expressa isso nas suas palavras e na sua postura. Diga, Breno. É que eu vou ler agora. Tiago 2,19. O Brenner lembrou aí. Bem lembrado, Brenner. É isso mesmo. Quando Tiago fala sobre a nossa fé como uma fé que produz, ele quer dizer que a nossa fé não pode ser somente intelectual, porque um conhecimento das verdades de Deus até os demônios têm. E olha o que Tiago diz. Crês tu, Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, está correto. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, os demônios têm uma postura mais correta do que muitos crentes, porque eles sabem quem Deus é, conhecem o ser de Deus, mas eles têm uma postura reverente, como esses demônios têm aqui. E tem muito crente que não vive assim. Tem muito crente que vem aqui à igreja, ouve as pregações, aprende sobre quem Deus é e ainda nutre uma postura completamente incoerente com o caráter de Deus. Uma postura irreverente, uma postura que não leva em conta quem Deus é, uma postura que não respeita a santidade de Deus, que não se preocupa com isso. Isso mostra que nós podemos nos tornar piores que os demônios. E isso é uma grande história de terror que pode acontecer na sua vida. Você ser pior do que um demônio. Mas esses demônios aqui, assim como os outros, pelo que Tiago diz, eles são ortodoxos e têm uma postura mais condizente com a sua teologia do que muitos homens que a gente vê por aí. Então eles são ousados,
obstinados e ortodoxos. Uma combinação estranha, mas é o que a gente vê aqui. E o texto continua. Essa história de terror continua. Versículo 8. Porque Jesus lhe dissera. Ele tem essa reação porque Jesus disse algo para ele. Espírito imundo, sai desse homem. Jesus dá um comando para que isso aconteça. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Aqui, a gente vê hoje na Universal, Valdomiro. Qual é teu nome? Tranca-rua. Qual é teu nome? Cramulhão, sei lá. Não é isso que Jesus está fazendo aqui. Havia a ideia, já nos tempos antigos, já nos dias de Jesus e antes, de que quando você fala o nome de alguém, você exerce domínio sobre aquela pessoa. Essa era a ideia popular na época. Então, os curandeiros, os mágicos da época, quando eles tentavam fazer algum tipo de exorcismo, de tirar a possessão, eles tentavam saber o nome ali para tentar exercer algum domínio. É claro que isso não funcionava, é óbvio que isso não funcionava. E algumas pessoas podem olhar e falar, viu, Jesus está fazendo. Só que esse é o único episódio em que Jesus pede para o demônio falar o nome. E por quê? Já que Jesus é soberano sobre tudo, ele não precisava saber o nome daquele demônio. Por quê? Jesus estava com seus discípulos. E a resposta desses demônios revela algo sobre o que estava acontecendo ali. Então o propósito de Jesus era esse. Não era saber, então esse é seu nome, né? Qual que é seu pai, seu RG, seu CPF? Não era isso. Ele esperava uma informação para que os discípulos vissem a gravidade daquela situação. E o texto nos surpreende. Mas talvez no primeiro momento, na nossa tradução, a gente não perceba o peso que está aparecendo aqui. Porque a resposta desses demônios é, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Esse nome, e é isso que Jesus quer que os discípulos ouçam, e é isso que o texto quer que a gente ouça também, nos dá uma indicação clara da tragédia que estava acontecendo ali, do terror que estava acontecendo ali. Porque legião é um termo militar romano. Legião é um agrupamento de soldados. Tem ainda isso hoje, Ludog? Legião? Você não faz parte de uma legião. Não, tá. Tipo um batalhão. Só que o que choca a gente é o número de soldados que compunham uma legião. Quantos soldados vocês acham que era que compunham uma legião? Já chutou rápido assim, Brenner? Acertou. 6.000. 6.000 soldados. De 4 a 6.000 soldados compunham uma legião. É claro que aqui parece que o texto não está enfatizando tanto o número exato. Não era igual a lista de chamada. Número 1, 2, 3, 6.000. Não era isso. Tanto que depois o texto fala para nós que são 2.000 porcos que são jogados fora. E parece que tem uma diferença de número aí. Então parece que o texto não está tão preocupado em falar exatamente o número de milhares que tem ali. Mas ao dizer uma legião e trazer na nossa mente a ideia de 6.000 soldados, o que o texto está falando é que existiam muitos, inúmeros demônios atuando naquela pessoa. É uma cena terrível o que está acontecendo aqui. E mais do que isso, essa palavra que é usada aqui, como ela tem uso militar, é como se o texto estivesse mostrando para nós um conflito entre os exércitos do mal, soldados do próprio Satanás, indo ao encontro de Jesus a fim de afrontá-lo, a fim de se opor a ele. É uma batalha que está acontecendo aqui. É uma guerra que está acontecendo aqui. Enquanto eu lia essa história, eu me lembrei de uma cena do Matrix. Lembra do Matrix? Pode pensar em várias cenas onde acontece isso. Mas o Matrix, a Matrix 2. Quem nunca viu Matrix aqui? Nossa, vocês precisam ver Matrix, galera. É o clássico, né? Trilogia aí, né? Esther tá até com vergonha, né, Esther? Esther. Mas nessa cena do Matrix, o Neo, que é o escolhido ali e tudo mais, ele luta com centenas de agentes Smiths ali, que são os vilões. Eles vão aparecendo, e o Neo pega e luta e vai e tal, aquela coisa toda, e não para de vir gente, eles pulam em cima dele, o Neo explode tudo, vai lá e tal, mas muitos. E o que a cena que está sendo pintada aqui é de um exército demoníaco contra Jesus. Parece uma desvantagem terrível, é um Jesus, ali com um pescador, alguns outros ali, que tentaram fazer algum exorcismo, alguma expulsão de demônios depois não conseguiram, contra um exército de milhares de demônios ali presente naquele homem.
Vocês têm que pegar o tom assustador. Eu não consigo transmitir perfeitamente o tom que está acontecendo aqui. É terrível isso daqui. É assustador essa cena. E é isso que estava atuando naquele homem. Milhares, centenas de demônios atuando naquele homem. Esse texto, ao lado de dois outros dos evangelhos, Mateus 12, Lucas 8 e Lucas 11, 3 textos, eles falam sobre a possibilidade de uma possessão múltipla. Para assustar todo mundo aí. Atenção. Possessão múltipla. O que é uma possessão múltipla? É quando mais de um demônio atua, possui a mente e o corpo de um indivíduo. A Bíblia não fala muito sobre isso. Na verdade, a gente não vê possessão fora dos evangelhos. No Antigo Testamento você não vê isso acontecer. Você vê Saul sendo atormentado por um espírito mau, são coisas muito pontuais, mas não possessão como acontece aqui, nos evangelhos. E isso acontece porque o reino de Deus está chegando e as forças do mal estão violentamente reagindo contra isso, tentando destruir o máximo de coisas possíveis. É por isso que a gente tem esse pico de expulsões de demônios, de reação de demônios aqui. E parece, a Bíblia não dá muitos detalhes para nós, que de algum modo, mais de um demônio pode exercer controle sobre uma pessoa. Aí a gente não sabe muito bem como isso acontece, o texto não dá detalhes, porque isso não é o foco da Bíblia. Mas isso acontece. E isso nos ensina algumas lições. Em primeiro lugar, a gente tem que perceber, como eu disse, que o conflito que está sendo apresentado aqui é um conflito que tem proporções cósmicas, ou seja, é uma batalha entre as forças do mal e o reino de Deus. É claro que nós sabemos quem vai ganhar, não é uma batalha entre dois deuses, é uma batalha entre um Deus soberano e rebeldes. É óbvio que a gente sabe quem vai ganhar. Mas ainda assim é uma batalha que tem proporções cósmicas. Ou seja, todo o universo está envolvido nisso aqui. As forças do mal estão atuantes e estão em luta. Os exércitos do mal estão em luta contra o reino de Deus, tentando impedir o seu avanço, tentando causar destruição o máximo possível. Isso daqui é uma amostra do que está acontecendo. E a gente precisa tomar consciência da intensidade dessa batalha. Porque quando a gente fala de vida espiritual, a gente pensa em termos muito bonitinhos, em termos muito fofinhos. E ler a Bíblia porque dá para postar no Instagram. Porque é orar e fazer uma oraçãozinha bonitinha, tal. Porque é ir na igreja com roupinha bonitinha, tal. Nós estamos falando de uma batalha de proporções cósmicas. A sua vida espiritual é uma batalha de proporções cósmicas. São as forças do mal com seus exércitos, as suas hostes, lutando contra você, contra o reino de Deus, constantemente. Pedro fala que Satanás é um leão que anda ao seu redor. É uma batalha. Você não pode vacilar. Você não pode dormir no ponto. O que acontece aqui é uma amostra do que acontece na nossa vida. Não em termos de possessão, mas em termos dessa batalha, desse calor da batalha. Aí, nós, como jovens, muitas vezes a gente se prende, como eu disse lá no começo, aquilo que é material, aquilo que nós vemos, aquilo que está ao nosso alcance, e a gente ignora a existência de um mundo que está além da nossa visão. E que se manifestou aqui. E que continua existindo hoje. Demônios existem. Os anjos existem. O mundo espiritual existe. E você tem que se preocupar com a sua vida espiritual. Você tem que se preocupar com essa batalha aqui, nos termos que a Bíblia impõe. É claro que a gente tem que tomar cuidado, C.S. Lewis já disse no Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, um livro bom para todo mundo ler aí, quem não leu ainda, mas ele diz que existem 2 perigos em relação aos demônios. Ou você desprezar e achar que eles não existem, ou você se interessar demais por eles. O crente não é assim. O crente não tem um interesse intenso pelos demônios, porque a Bíblia não fala tanto sobre isso, mas a Bíblia fala que eles existem. Então o mínimo que você tem que fazer como crente é não menosprezar essa realidade. Satanás é o seu inimigo, ele quer te ver destruído. Satanás quer te matar. E se você, quando ouve a voz dele, quando caminha no pecado, quando despreza os alertas da palavra de Deus, você caminha para a destruição do seu corpo. Você já é um crente, você vai para o céu, mas aqui Satanás quer te destruir, aqui. Porque ele sabe que ele não pode fazer nada contra a sua alma, que já está guardada pela salvação em Cristo.
Mas ele quer te destruir aqui. E quanto mais você se aproxima do pecado nessa batalha, mais munição você dá para Satanás e para os seus anjos para eles te atacarem. Você tem que tomar consciência dessa batalha cósmica que acontece dentro de você, ao seu lado ali, constantemente. Constantemente. Ter uma visão equilibrada sobre tudo isso. E nesse sentido, eu trouxe aqui um quadro. A gente não vai ler todos os textos, mas eu quero só mencionar esses textos para vocês. Porque pode surgir a dúvida sobre a ação dos demônios na vida do crente. Você fala, mas espera aí, então quer dizer que um crente pode ser possesso? Tem pessoas que acreditam que sim, mas não é o que a Bíblia ensina. Eu dividi ali o quadro entre o que os demônios podem fazer em relação aos crentes, o que Satanás pode fazer em relação aos crentes, e o que pode fazer em relação aos incrédulos. Em relação aos crentes, a gente lê que o diabo, seus demônios, podem oprimir com doenças. Qual que é o texto que diz ali? Jó. Quem foi que trouxe tragédia e doença sobre Jó? Satanás. E os demônios podem fazer isso com os servos de Deus. Podem também causar a morte, como diz o texto de Hebreus. Podem tentar, como diz 1 Tessalonicenses 3, empurrar ao pecado. Pode iludir, como diz 2 Timóteo 2. Podem inspirar ideais iníquos, como aconteceu com Ananias e Safira, sussurrar no seu ouvido um pecado e você pode acolher aquilo e cometer aquele pecado, acolher aquela ideia. Pode se opor, impedir o avanço, a direção ali, e acusa, como diz Apocalipse 12. Isso é o que o Satanás e seus anjos podem fazer com os crentes. Mas com os incrédulos, a coisa é muito pior. Oi. Tudo, assim como aconteceu com Jó, tudo acontece com a permissão de Deus. Tudo que está ali. Tudo que está ali. A gente não entende como a soberania de Deus lida com essas coisas. Mas o diabo e seus anjos são obedientes a Deus. E Deus, de algum modo, ele pode permitir que tudo isso aconteça na vida de um crente. Com propósitos que nós desconhecemos muitas vezes. Mas com os incrédulos a coisa é pior, porque além de fazer tudo aquilo, com os incrédulos, o diabo e seus anjos podem dominar. Efésios 2 fala sobre o domínio ali do mundo das trevas, o império das trevas. Tomar posse, como a gente está lendo aqui agora. Cegar o entendimento, impedir que a pessoa tenha uma mente aclarada para entender a verdade, para acolher a verdade. Pode dissipar o evangelho, como acontece na parábola do semeador, tirando, impedindo que o evangelho frutifique ali, e pode produzir ministros do mal, porque o texto de 2 Coríntios fala que os falsos mestres, eles são muitas vezes como o diabo, e eles próprios se disfarçam o diabo se disfarça de anjo de luz, enganando, levando ao erro, como a gente vê nessas seitas, nessas falsas religiões que tem por aí. Diga, Nicolas. Tem a ver, mas não tem tanto a ver. Ok. Ele vai saber que ele é o anticristo. Eu não sei muito bem a psicologia, né? A Bíblia não fala tanto da psicologia do anticristo, como vai ser a mente dele, mas certamente ele vai saber do papel dele nisso tudo. Ele vai ser capacitado pelo próprio diabo. A Bíblia não dá muito detalhe de como é a mente dele, mas ele vai ter consciência disso com certeza. Ele vai caminhar para a destruição de tudo. Tanto que ele vai exigir adoração para si mesmo. Então ele tem consciência do papel dele, do papel escatológico dele. Diga, Breno. Específico uma conversão ou não, de alguém que estava possuído por algum demônio só, e Jesus retira isso dele e ele diz: se essa casa meio que usando o corpo da pessoa como se fosse uma casa, essa casa foi arrumada, depois ele transitou. Eles vão embora, depois eles voltam e a situação fica pior do que era antes. Não é de uma conversão, porque eles voltam depois. O que esse texto parece nos ensinar é que pode ser que uma pessoa seja possuída, depois não seja mais possuída e depois volte a ser possuída. E isso nos assusta um pouco. Porque notem que, assim,
tomar posse é só uma das coisas que o mal pode fazer. Só uma, em relação aos incrédulos. Em relação aos crentes, não. Em relação aos crentes, isso não é possível, porque nós somos habitados pelo Espírito Santo. Então, o demônio não pode dividir espaço com o Espírito Santo. Nós somos guardados, o Espírito Santo não se ausenta de nós. Mas em relação aos incrédulos, pode tomar posse. Você lembra de uma pessoa que, quando foi possuída pelo próprio Satanás, cometeu a maior traição da história? Judas. O texto fala que o próprio Satanás atuou ali em Judas. Diga, Henrique. Como Ananias e Safira. Sim. Jesus fala para Pedro, né? Pedro fala, não, Jesus, essa coisa de você morrer nada a ver e tal. E aí Pedro fala, arreda Satanás. Não necessariamente Pedro estava sendo influenciado pelo diabo, mas ele estava tendo uma postura como a postura do diabo, tentando de algum modo atrasar ou impedir a execução dos planos de Deus. Então é possível que o crente tenha uma postura como essa. Então vejam que isso daqui não é uma coisa distante. E mais. Quando a gente olha para toda essa lista aqui, a gente fica impressionado, é claro, com o relato que a gente está vendo, mas tudo isso daqui acontece em alguém que trabalha do seu lado, alguém que está dentro da sua casa, alguém que estuda junto com você. São pessoas que são dominadas pelas forças do mal, são pessoas que são cegas de entendimento, são pessoas que se opõem ao evangelho por influência dos maus. É claro que existe a maldade dentro de cada um de nós, mas as forças do mal continuam atuando. E você não precisa de uma pessoa falando grosso, com força, ou como acontece aqui, né, nessa expressão aqui terrível, para saber que a força do mal está atuando ali. Às vezes, a força do mal atua simplesmente ensinando uma heresia. O texto fala, a Bíblia fala, sobre doutrinas de demônios. O que é uma doutrina de demônios? É uma doutrina que veio diretamente das profundezas do inferno. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Essas regrinhas tolas que as pessoas inventam por aí, que as seitas inventam por aí, isso daí tem origem no próprio inferno. E o mal seduz as pessoas com isso, os incrédulos com isso. Isso tem que te assustar, porque se você não é crente, você está sujeito e é alvo disso tudo aqui. Se você não é crente, você é dominado pelo pecado e pelas forças do mal. Se você não é crente, você é escravo do mal. Você é escravo do império das trevas. E você está sujeito a tudo isso, ao engano, à própria destruição e até mesmo a uma possessão. As possessões acontecem hoje, pastor? Olha, eu acho que não acontece tanto quanto acontecia nos tempos de Jesus, porque, como eu disse, foi um pico. O reino de Deus estava chegando. E as forças do mal estavam violentamente se opondo ali. E é claro que a gente olha para a TV, Valdomiro, Universal, e a gente sabe que aquilo ali é tudo combinado, aquilo ali é tudo mentira. Aquilo ali, na verdade, não precisa ser uma possessão. É só um teatro usado pelo próprio diabo e pelos seus anjos para escravizar as pessoas. Mas não necessariamente aquilo ali é uma possessão ou coisa do tipo. Mas o fato da frequência disso ter caído, nas cartas do Novo Testamento a gente não vê referência a isso. Mas nada na Bíblia diz que isso daqui não pode acontecer mais. Isso aqui pode acontecer. Eu nunca vi. Seu pai disse que já teve uma experiência dessa. Eu nunca vi. Mas saiba que isso pode acontecer. E isso tem que te fazer tremer. Não de medo dessas coisas, mas você tem que lembrar, o mal existe, ele é poderoso e ele é atuante. Você não brinque com a sua vida espiritual e com as coisas de Deus. Não brinque com essas coisas. Diga, Kevin. Sim. Você vê ali na Cracolândia pessoas que não necessariamente estão possessas, mas que estão iludidas e promovendo a sua autodestruição por influência do mal. Talvez até o próprio diabo e seus anjos atuando para essa escravidão acontecer. Bem lembrado. Isso se aproxima muito da nossa realidade. O mal é atuante e é poderoso. Você não pode brincar. Quando Pedro fala que o diabo é como um leão que anda ao redor, é que você não pode vacilar.
Paulo fala em Efésios 6 que você tem que vestir a armadura de Deus para apagar os dardos inflamados do maligno. Ele está atirando em você. Os incrédulos ao seu redor são soldados dele. É claro que você não vai viver num monte isolado lá, não ter convivência com ninguém, mas você tem que estar esperto. Você não pode ser amigo íntimo de quem não é amigo de Deus, porque você está se expondo a pessoas que estão escravas do mal. Você tem que despertar para isso se você não acordou ainda. A vida espiritual não é brincadeira. Não é brincadeira, é uma guerra. É um envolvimento completo aqui. Você é um soldado e existem soldados do lado de lá prontos a atirar, a te destruir. E é isso que Satanás quer te matar, te destruir junto com seus anjos. E ele faz isso por meio da mentira, por meio do engano, por meio disso tudo. Então, se você é um incrédulo, o seu quadro é terrível. É terrível. Terrível. Me faltam palavras para falar o quão perdido você está. Porque você é escravo disso daqui. E a única maneira de você sair dessa situação é o que está lá em Apocalipse 12. Olha só o que diz Apocalipse 12. Apocalipse 12, 11. Falando aqui dos crentes, olha só a experiência do crente. Eles, pois, o venceram Satanás aqui, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Qual é a única solução se você é incrédulo? É você ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Só assim você consegue vencer Satanás e os seus anjos. Só assim. João fala sobre ter vencido o maligno. Isso só é possível quando você é lavado pelo sangue de Jesus. Quando você crê no Evangelho, é lavado pelos seus pecados e agora você não serve mais o diabo. Porque se você é incrédulo, você serve a Satanás. Você não precisa fazer Wicca, você não precisa fazer ocultismo. A sua vida normal, ignorando a palavra de Deus, o alerta de Deus, já é um serviço que você presta a Satanás. O único jeito de você se libertar disso é sendo lavado pelo sangue do Cordeiro. E se você é crente, você vence Satanás por meio do que aconteceu na sua vida, do perdão dos seus pecados, da sua salvação, e por causa da palavra do testemunho que deram. Ou seja, aqui o poder do Evangelho na sua vida, e o seu testemunho mesmo diante da morte. Sua coragem por estar ao lado do Evangelho mesmo diante da morte. Diga, Yasmin. Eu não estou ouvindo. Fala um pouco mais alto, por favor. Como? Traçaia? Tá. Uhum. Usar droga. Aí, assim, eu não sei muito forte, mas eu e minha mãe, a gente sempre faz assim, comida, essas coisas, e leva pro Traçaia. Porque o Traçaia é uma pessoa boa, assim, porque mais ou menos, né? Agora, os sobrinhos do Traçaia é que é treta. São dominados pelo mal. São servos do diabo. Então, o que eu quero que todos aqui se disponham é a se autoavaliar e ter a convicção, eu sou um crente? Ou ainda sou escravo disso tudo? Eu fui liberto disso tudo? Eu já sou protegido, selado pelo Espírito Santo? Ou ainda sou um servo do diabo e dos seus demônios, sujeito a todo esse tipo de coisa aqui? Eu já fui lavado pelo sangue de Jesus e agora eu posso vencer Satanás pelo testemunho, pela minha fé? Ou eu ainda não desfruto disso? Você tem que ter convicção da sua vida, da sua condição espiritual. Porque o mundo espiritual existe. Ele é poderoso e atuante. Vamos terminar só esse ponto aqui. Na semana que vem a gente continua. Olha aí o versículo 10. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Nos outros evangelhos fala para eles não serem enviados para o abismo. A ideia é o lugar de condenação. Lá em Apocalipse você vê que o falso profeta,
o anticristo, eles são jogados nesse abismo, é um lugar de perdição. E eles falam, não mande a gente para lá. Um dia a gente vai para lá, mas não mande a gente para lá agora. Versículo 11. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos, note aqui a conexão. Para o judeu, porco é um animal impuro. E os espíritos imundos estão pedindo agora para ir para os porcos, mostrando que os demônios sempre buscam aquilo que é impuro, aquilo que se opõe às coisas de Deus. Não que o porco, por favor, não que o porco seja um animal demoníaco. É porque na lei do Antigo Testamento, vários animais não podiam ser comidos para questão de pureza cerimonial, para Deus ensinar sobre santidade e tudo mais. Hoje não, hoje você pode comer bacon, presunto, pode comer à vontade. Mas naquela época não podia, ainda bem que hoje você pode. Mas naqueles dias, o fato dos demônios terem pedido para ir para porcos, mostra que eles querem afrontar as coisas de Deus aqui. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e se afogaram. Tenta imaginar essa cena. Aqui eu vou dar espaço para a minha imaginação. Mas imagina os demônios saindo desse homem, indo para os porcos, e os porcos gritando, 2.000 porcos gritando, correndo para o abismo, e começando a se jogar ali, caindo, e os porcos se afogando, gritando. É uma cena de terror isso que está acontecendo aqui. Se você já viu um porco gritar, você sabe que é assustador um porco gritando. E é isso que está acontecendo aqui. É uma cena de terror. Por quê? Porque os demônios querem causar medo, destruição e pavor. E eles então vão para aqueles porcos, saem daquele homem, se jogam ali os porcos do desfiladeiro, mostrando que os demônios, de algum modo, eles podem ter alguma influência sobre os animais, sob a permissão de Jesus, é claro. Tudo acontece sob a permissão de Jesus. E aqui tem uma aplicaçãozinha interessante. Alguém pode falar, tadinho dos porcos. Né? 2.000 porcos? Mas o que vale mais? A vida humana ou a vida animal? Para os ecologistas de hoje, o pig pet valeria mais. Mas na perspectiva de Jesus, a vida humana tem mais valor do que os animais. Antes os animais serem sacrificados do que esse homem continuar se fazendo mal e se perdendo. Então isso ensina para nós um pouco da perspectiva de Jesus, sobre como vê os animais e como vê o ser humano. A vida humana tem mais valor que a vida animal. Não caia no papo eco que tem aí hoje, de que a vida humana tem o mesmo valor da vida animal, porque não tem. Isso é mentira do diabo, para rebaixar, para animalizar o ser humano. Cuida do seu pet, faz lá, dá aguinha, bichinho preto, mas ele não é tão importante, não tem tanto valor quanto você. Não tem. Não caia nesse papo. Porque isso é humanizar o animal e animalizar o humano. E é isso que Satanás faz. E, por fim, a gente percebe então, à luz daquela nossa mensagem central que eu coloquei para vocês, que Jesus tem poder sobre as forças do mal. Jesus dá um comando e os demônios não têm outra opção a não ser obedecerem, ainda que Jesus permita que seja direcionado ali para os porcos. E nós, como crentes, nós podemos então descansar na soberania de Cristo sobre as forças do mal, para que a gente não viva escravizado pelo medo de demônios. Tem crente que vive com pavor de demônios, como se os demônios fossem seres que Deus não consegue impedir de chegar até nós. E que Deus às vezes tenta segurar, mas não dá. Não, esse texto mostra que Jesus é soberano sobre as forças do mal. Todas elas. Todos. Cada um deles. Mesmo um exército não é páreo, evidentemente, para Jesus. Vejam o que diz aí 1 João 4. Vamos terminar lendo 2 textos. 1 João 4. João 4,4 diz assim:
Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, os falsos profetas são alimentados por isso. Mas João fala que o Espírito Santo que habita em nós é maior do que Satanás e os seus anjos. E olha agora o capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Quando o texto fala aqui sobre o diabo não poder tocar o crente, algumas pessoas interpretam isso como uma referência que o crente não pode ser possuído, mas a palavra aqui não parece dar essa ideia. Não é isso que João está falando. Quando fala aqui que o maligno não nos toca, é a ideia de que ele não pode nos impedir de obedecer a Deus. Satanás não tem esse poder de nos barrar decisivamente de obedecer a Deus. Essa é a ideia de tocar, é a ideia de barrar. Isso não pode acontecer. Então você não precisa ter medo dos demônios. Você deve lembrar, saber da existência deles, ter uma consciência dessa batalha que a gente falou aqui, mas você não deve viver escravizado. Como quando você assiste filme de terror e você fica com medo de olhar no espelho do banheiro de madrugada, vai que tem alguma coisa atrás de você. Você não vai na janela da cozinha porque você fica com medo, ai meu Deus, será que vai ter um fantasma ali? Para com essas bobagens, com essas besteiras, para com isso. O crente, pela ação do Espírito Santo, pelo evangelho que ele creu, ele vence o maligno, é isso que João nos fala. Então você não deve viver escravizado por isso. Hebreus fala que a salvação nos faz perder o medo da morte, que era uma coisa que o próprio Satanás usava, segundo Hebreus, para nos atormentar. O crente não tem mais isso. O evangelho tira as ferramentas do diabo de nos atormentar, de nos causar medo. Então, seja corajoso. A Bíblia fala para você resistir ao diabo. Não viva com medo dele. Não menospreze o diabo e seus anjos. Mas não viva escravo desse medo. Porque você pertence a Cristo. E Cristo é muito maior do que esses seres. Ele é soberano sobre esses seres. Então está aí o pânico dos demônios e o cerne da história ali com o seu objetivo. Na semana que vem a gente vai ver duas reações. A rejeição dos moradores da cidade e a pregação do homem liberto. E agora vocês vão para casa com essa cena de terror e tentem dormir com isso. Podem dormir. Podem dormir porque nosso Deus, nosso Salvador é soberano sobre tudo isso. Se você é um crente, você não precisa ter medo. Se você não é um crente, você não tem garantia nenhuma de proteção contra isso daqui. Porque você serve a tudo isso daqui. Vamos orar e aí nós encerramos. Senhor, nós lemos essa história, uma história de terror, uma história que nos assusta, que nos deixa incomodados ali pelos acontecimentos, mas nós somos aliviados por vermos que nesta cena de terror, os demônios, as forças do mal, não são soberanas. Jesus é o soberano. E nós temos o privilégio de chamá-lo de Salvador, de Senhor, e pedimos, Pai, que o Senhor tire do nosso coração a escravidão, o medo exagerado por essas coisas, que nós não menosprezemos as forças do mal, que querem nos destruir, que querem atrapalhar a nossa vida cristã, como a sua palavra diz reiteradamente, que nós não menosprezemos tudo isso, mas que nós tenhamos uma confiança redobrada no nosso Senhor, que é soberano sobre tudo isso. Que esse encontro que esse homem teve com Jesus, que o libertou, seja um encontro que todos nós tivemos com Jesus, que nos libertou também, e tem poder ainda para nos libertar das forças do mal e dessas influências terríveis aqui. Se há alguém aqui que ainda não é crente, que o Senhor toque no coração dessa pessoa, para que ela tenha consciência da batalha acirrada que é traçada e da participação das forças do mal e dela própria no meio disso tudo. Que essa pessoa tenha o seu coração quebrantado, crê em Cristo como Salvador e então desfrute de paz, de alívio e não mais de medo e escravidão. Assim como o Senhor fez com aquele homem de Gadara. Abençoa agora nosso tempo de congraçamento, nosso retorno para casa, continua nos protegendo e nos livrando do mal. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.